Olá, Camerão. Tudo bom? Antes de eu chamar a vinheta, eu quero reforçar aqui sobre o comportamento das pessoas pós-pandemia, né, gente? Os lugares públicos não são extensão da casa de vocês, tá bom? É só pra deixar esse recado aqui. E aí você que tá ou me assistindo ou me ouvindo aqui, transmita esse recado para mais 7 pessoas, tá bom? Pra gente fazer essa reconscientização social de que os lugares públicos não são extensão das respectivas casas ou ambientes privados, ok? Agora sim, JP, chame, por favor, a vinheta. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, um podcast que você já sabe, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff, essa é a segunda temporada do Menor Condição. Se você tá aqui comigo desde a primeira temporada, bem-vindo de volta e obrigado por ainda estar aqui em mais um episódio. Você é uma pessoa novata que veio? Seja muito bem-vinda, ou bem-vindo, ou bem-vinde também. E esteja aqui e aproveite o conteúdo. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir, não deixa de seguir nas plataformas de tocadores de podcast e também nas redes sociais, no @Menor Condição Podcast ou também pelo e-mail podcastmenorcondição@gmail.com, tá? Hoje eu vou conversar com mais uma profissional psi e aqui já quero fazer a advertência que eu tenho feito em todos os outros episódios, que é o seguinte: tudo que for abordado aqui não é parâmetro para se autodiagnosticar. Não é parâmetro para se dar um laudo ou se automedicar. Se você se identificar com qualquer coisa que for dita aqui pela profissional convidada de hoje, procure ajuda profissional de forma individual, tá? Mais uma vez, tudo que for abordado aqui não é parâmetro para autodiagnósticos nem automedicação, ok? Se identificou com algo aqui, principalmente porque a proposta do Menor Condição, para vocês que já estão aqui já sabem, para você que chegou agora, fica aqui essa informação. É literalmente de prestar conhecimento, de levar conhecimento e de tirar algumas coisas que caem em senso comum. Então, se identificou com alguma coisa que foi dita ou abordada aqui, por favor, procure ajuda profissional de maneira individualizada, ok? E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, muito carinhosa, muito dedicada, disposta também a participar do podcast. Eu estou muito feliz de que ela tenha vindo aqui hoje. Senhoras e senhores, ouvintes e telespectadores, Fernanda de Cássia. Oi, Luan. Fernanda, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, por ter me ligado, perguntado se estava tudo certinho, se estava confirmado. Eu fiquei muito feliz com a sua dedicação de participar aqui do podcast. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo hoje. Luan, obrigada a você. Parabéns pelo seu podcast. Os episódios são muito bacanas. Legal. E que as pessoas usem como momento de reflexão, de informação, que é o que a gente precisa muito hoje em dia, É verdade, né? Que bom, fico muito feliz, de verdade. Quem indicou foi a Malu. Um beijo, Malu. Beijo, Malu. Um beijo pra você. E aí, foi uma indicação que super deu certo, eu fiquei muito feliz. Ela ainda tinha até me perguntado se eu tinha te mandado mensagem. E eu tô muito feliz que isso tenha fluído, tenha dado certo. Fernanda, antes da gente entrar aqui no nosso assunto principal, fala pra gente quem é você, o que você faz e também qual foi a sua melhor experiência musical e por que foi a Beyoncé. Luan, eu me formei em psicologia na UFMG em 2002. Sou da época do magistério, então você pode mais ou menos calcular, né, minha jovialidade. Fiz magistério também, então sou funcionária pública. Trabalho também na educação e no consultório, né, na psicologia, há quase mais de 20 anos aí na psicologia também, né? Uma carreira que já viu de tudo. Isso. Ou um pouco de tudo. Né? A gente nunca vê tudo, a gente nunca sabe tudo, né, Lu? A gente tenta aprender, mas esse tudo é muito complexo. É verdade. É isso aí. Né? Isso é a melhor experiência musical.
Melhor experiência musical. Pode ser outra experiência? Não, claro que pode. Essa é só uma brincadeira que eu faço meio que antidemocraticamente aqui, num jeito bem monárquico de ser. Mas é uma brincadeira porque pra mim, eu já deixei isso aqui claro em vários episódios. E enfim, mas pode ser uma outra… Fique à vontade. Luan, eu pensei de uma pessoa que eu admiro do meio jornalístico. Ah, sim. A Zileide Silva. Uau. Eu acho que ela tem uma trajetória bacana de jornalismo, de personalidade. Não é uma… Né? Não é uma pessoa de muito estrelismo, assim, mas eu considero uma pessoa de destaque, assim, desde cedo, desde jovem, desde a época da faculdade e de família humilde. Então, eu queria deixar, assim, essa… Ai, que tudo. Um beijo pra Zileide, que com certeza deve estar assistindo ou ouvindo a gente em algum lugar. E, enfim, eu acho engraçado também que ela se vulnerabiliza muito, né, nas situações, assim. E de uns tempos pra cá, ela teve um tempo que ela virou um meme, assim, bem forte, quando ela se perdeu no jornal. E eu acho isso incrível, quando o profissional realmente consegue ali meio que se perder e sustentar aquilo ali que ele tá fazendo de uma maneira muito digna. E ela realmente, assim, parando pra poder analisar, ela tem uma vivência muito vasta mesmo no meio do jornalismo, né? De cobrir tudo e todas as coisas. Sim, né? Desde sempre a gente vê a Zileide na televisão de uma maneira muito única, né? Não tem uma mudança, assim, drástica, nem nada. Então, ela é ela. Eu acho isso importante, né? Interessante. Mas pode outro também? Claro, fica à vontade. Freud, eu não poderia deixar de dizer. Claro, né? O paizinho daí da ciência que você trabalha com, né? Da genialidade. Né? Da humildade, assim, no sentido da obra. Da genialidade da obra, mas da humildade do autor. De muitas vezes refazer algumas partes que ele construiu, refletiu e alterou. Então, eu acho que é de uma genialidade, de uma reflexão, de uma humildade que hoje em dia, às vezes, é difícil a gente ver, né? É verdade. E também, né, é bizarro, assim, pensar como que numa questão de um tempo que a gente não considera como tão contemporâneo assim, alguém tem tido a percepção de entender o outro e as pessoas e a mente das pessoas de uma maneira tão precisa, né? Sim. E ainda assim conseguir, em vida… E também, acredito que até depois também da morte, né, em situações póstumas assim, deixar entendimentos que se permitem mudar e transformar de acordo com a sociedade. Eu acho uma situação incrível mesmo. Então pensei nessas duas pessoas. Ai, que Muitas ótimo. Outras a gente admira. Gostei. Sim, mas nesse momento você gostaria de exaltar essas duas. Entendi, exatamente. Tá tudo certo. Fernanda, essa temporada tem falado muito sobre saúde mental. Você tem percebido em clínica, nos seus atendimentos, alguma mudança social? Alguma coisa tem sido mais recorrente nos últimos tempos? Você consegue perceber alguma mudança no meio da sociedade, nas pessoas? Obviamente naquilo que a ética da profissão te permite mencionar aqui, né? Ah, sim, claro. Você consegue perceber nos diferentes atendimentos que você faz, seja em ambiente clínico ou não, algum ponto que seja comum entre as pessoas? Alguma falta, alguma coisa nesse aspecto, nesse sentido? A depressão, né? Os sintomas depressivos aumentarem, a ansiedade também. Então, as pessoas, assim, elas falam mais disso. É um assunto que se tornou mais comum, mais pensado. Então, ainda com todo o preconceito, Luan, que a gente vê com essa área da saúde mental, eu acho que a pandemia trouxe isso um pouco mais de perto. Não sei se eu posso dizer que caiu no senso comum, que ainda hoje nós vivenciamos situações de pessoas que têm um preconceito com o tratamento, seja ele medicamentoso, psicoterápico, mas um preconceito. Porém, eu acho que a pandemia trouxe essa reflexão de perto, um pouco mais individualizada. Sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando? Eu não estou bem, tem alguma coisa errada, meu coração está disparando. Então, são algumas coisas que as pessoas pararam para pensar. Provavelmente, todo mundo tem ao longo da vida, em maior ou menor grau, mas que, de uma certa forma, a pandemia trouxe isso de uma maneira mais concreta. São vivências que eu considero mais reais, assim, mais fortes nesse momento, sabe? A gente consegue definir o que é depressão, definir o que é ansiedade? Ou ainda são situações, são diagnósticos
para não usar o termo aqui doença, pra gente tirar um pouco esse conceito de que são pessoas que são extremamente debilitadas e incapazes de fazer qualquer coisa, inclusive se tratar, né? Vou usar diagnóstico aqui, se você me corrija, fica à vontade se eu estiver usando algum termo errado. A gente consegue definir o que de fato são esses diagnósticos, seja de depressão ou de ansiedade, ou também de algum outro que você trabalhe em clínica que você acha interessante abordar? Sim. Porque eu sinto que muitas vezes as pessoas têm assim… inclusive, acho que eu já até mencionei isso aqui em um episódio daqui do Menor Condição nessa temporada, que a rede social tem feito muito isso, né? Os testes, os famosos testes. Tipo, se você tem isso, aí vem uma musiquinha lá e tal. Então, você tem, aí vem algum diagnóstico de alguma ou neurodiversidade ou de alguma questão realmente a ser tratada. E, obviamente, não é o meio mais correto de fazer isso, né? Exato. Mas, independente disso, a gente consegue chegar em uma definição a partir disso? Ou ainda são termos que precisam de uma análise um pouco mais detalhada para poder chegar em uma precisão maior? Não, tem definições científicas, sim, né? Tem os livros, né, que trazem isso de uma maneira didática, explicando os tipos, a sintomatologia, o tratamento. Os mais atuais, né, são o DSM-5 e o CID-11, que são, né, livros assim, científicos que trazem esse diagnóstico correto. Mas antes de falar da depressão, eu acho que a gente tem que pensar o que seria saúde mental. Por favor. Né? Não dá para a gente pensar numa patologia sem a gente pensar o outro lado. O que seria a saúde de uma maneira mais real, assim. Na Organização Mundial de Saúde, a gente define saúde mental como a possibilidade da pessoa usar suas habilidades, ser produtivo e ajudar a comunidade. Assim é descrito. E aí, pensando nessa frase talvez simples, né, de usar as habilidades que você tem, ser produtivo e ajudar a comunidade, na depressão isso cai um pouco por terra. Né? Usar as habilidades, ser produtivo. Todo profissional, Luan, toda profissão, ela existe para o bem do outro. Já parou para pensar nisso? Não, porque né, inclusive eu acho que é algo que o próprio modelo, né, social que pega para mim é sempre uma questão assim, não é para o bem, é para fazer dinheiro. É sempre o que tem, né? Agora que eu tô… É por isso que eu me abro sempre aqui quando eu trago pessoas convidadas aqui, a realmente assim, a me permitir uma mudança de pensamento, de raciocínio. Porque pra mim, nessa questão da produção e de bem para o outro, é sempre aquela coisa assim, você precisa trabalhar pra poder fazer dinheiro. É sempre isso. Mas se a gente for pensar na essência de qualquer profissão, né? O professor, ele tá ali para produzir um conhecimento, sim, você está aqui para levar uma informação, é verdade. Né? Os meninos do estúdio estão aqui para produzir esse conteúdo. Então, toda profissão ela é feita essencialmente… Em sua essência, né? Exatamente. Não, nesse aspecto não tenho nada a acrescentar. Para o bem do próximo. Então, pegando essa descrição né, da OMS, seria isso. A gente usar as habilidades que a gente tem, ser produtivo e ajudar o próximo. Aí vem a depressão e dá uma avacalhada nessa situação, porque na depressão, ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre o deprimido ele vai deixar de fazer as coisas. Isso vai acontecer num nível grave. Então, a gente tem depressão leve, moderada e grave. Muitas pessoas podem estar trabalhando num estado depressivo sem ser diagnosticado, mas com uma produtividade menor, com um sentimento de desesperança, com uma insegurança, com uma autoestima mais baixa, com um sentimento de impotência, de menos-valia. Então, você está ali, você está produzindo, você está trabalhando, levantando para trabalhar, mas com uma qualidade de vida muito inferior ao que você poderia oferecer de fato e ter na sua vida, né? Então, os pensamentos, eles são um pouco deturpados. A gente vê que na depressão há uma alteração do quê? Do humor, né? Do físico, das interações sociais. E nesse aspecto, o que a gente vê? Do humor. As pessoas, de uma maneira geral, relatam tristeza.
pode acontecer de não relatar. Pode acontecer de relatar uma angústia, um vazio. Não necessariamente, às vezes a pessoa não tem nem noção do que é a tristeza de fato. Você baixa ali, você desanima de fazer as coisas, perde o ânimo, né? Então, eu acho que é um aspecto que a gente tem que pensar nesse sentido de você baixa a produtividade, baixa a qualidade de vida, sua autoestima está menor, seus pensamentos, eles estão ou acelerados, se for uma depressão associada com ansiedade, ou eles vão estar desacelerados, mais tristes, desesperançosos, quando a gente não vê muito uma saída. E uma alteração também importante na depressão é do pensamento. Posso dar um exemplo? Por favor. Eu tô amando a explicação. Às vezes eu penso que, eu costumo brincar que se a gente estiver diante de um quadro depressivo, né? E se a gente estiver andando pela rua, passa um conhecido do outro lado da rua. Ele não te vê, né? Continua passando, você está aqui, a pessoa está lá. Se você tiver num quadro depressivo, essa interpretação do fato ela é deturpada. Não vai ser, nossa, fulano não me viu, ou eu não vi. Vai ser, meu Deus do céu, a pessoa não me cumprimentou, o que será que eu fiz? Eu fiz alguma coisa, que a pessoa não quer conversar comigo, eu estou errada. Sabe aquela coisa que volta para você? Entendi. E não necessariamente no sentido de ego, né? No sentido, assim, de pessoas que se protagonizam em alguma situação. Por exemplo, ultimamente também um outro termo que tem se escutado muito são sobre os narcisistas, né? Ah, sim. E também, inclusive, ultimamente, sobre os pais narcisistas. Mas nesse aspecto que você está trazendo, não é nesse âmbito, né? Da pessoa realmente se diminuir e se colocar num lugar à margem. De menos-valia. Nossa, não me cumprimentou porque eu não sou uma pessoa interessante, ou eu não valho nada, ou porque não quis conversar comigo. Então, é uma interpretação também deturpada do fato. Ao passo que talvez você pode até pensar isso, mas aquilo passa. Se você tiver, nossa, não quis me cumprimentar, mas você percebe que num outro quadro que não seja o deprimido, você pensa assim, gente, a pessoa não viu, ó, que pena, depois eu vou dar uma ligadinha, ó, ou que bom que não me viu, porque eu não podia parar para conversar agora. Tem uma variedade de coisas que a gente pode pensar que não seja nos inferiorizando, que não seja nos tratando de uma maneira menos válida, né? A pessoa não quis me cumprimentar, não fez questão de mim. Então, e esse tipo de pensamento, de uma deturpação do fato, ele acontece no estado depressivo. Então, há essa alteração no pensamento, né? No humor, porque ele vai ficar um humor mais rebaixado, mais deprimido, ou a pessoa vai se sentir mais vazia, talvez não consiga denominar o sentimento, isso acontece também, né? Mas essa alteração da percepção do mundo e do pensamento é interessante a gente prestar atenção, né? De repente você começa a ver os fatos, a vida de uma maneira mais nublada, como se tivesse uma lente ali que não fosse tão límpida, né? Então isso é interessante pensar. Refletir, na verdade. É por estímulos, é uma consequência de estímulos ou falta de estímulos externos. Porque a gente mencionou, por exemplo, a questão do trabalho, né? Que, querendo ou não, é o que movimenta as pessoas no mundo, né? Ou o trabalho ou a falta dele. E aí vem também uma questão que eu também abordei aqui, não só com a professora Andréa Santos, com o professor Alessandro dos Santos, professor Hélio Miranda, sobre como as pessoas, ultimamente, elas têm criado não só expectativas em relação à vida, mas também as perspectivas em relação a ela. E aí agora é uma pessoalidade que eu tô colocando aqui, tá? Não tem nenhum ponto científico aqui que eu tô falando. É o seguinte, que pra mim, ao meu ver, eu acho que pior do que uma pessoa não ter expectativas na vida, é ela não ter perspectiva dela. Porque se ela não tem perspectiva, ela não tem nenhum parâmetro de objetivo, do que alcançar, do que lutar. E aí, mais uma vez, aqui é uma pessoalidade, não estou falando nada com embasamento científico neste momento. Me vem essa questão, se a depressão, ela vem desses estímulos pesados em a pessoa lidar com as frustrações,
do dia a dia, do que planejou para a vida e não conseguiu, de algum objetivo que traçou e não alcançou, de algum concurso que não passou, ou se é também da falta de estímulos que podem ser considerados positivos, né? Aí seja da pessoa que está nessa condição depressiva ou ansiosa, ou então de uma pessoa que está em risco disso, entende? Você conseguiu entender? A pergunta foi prolixo demais. Você falou basicamente das causas, o que Sim, que pode causar, pode né? ser, se estímulos externos, se não, se alguma alteração química no cérebro, alguma coisa nesse aspecto, assim. Porque isso pra mim é uma questão que eu nunca consigo entender. Pois é, já se sabe que uma das causas da depressão é genética. Então, há cientificamente comprovado que parte Genética? é genética. Eu tava servindo água aqui pra ela, pra quem tá me escutando e pra quem não tá me assistindo. Inclusive, deixa eu até fazer uma pausa aqui, porque eu não mencionei sobre a parceria incrível que a gente tá fazendo com o Watson Brand nessa temporada, que está vestindo Luan Romanoff em todos os episódios. Tudo que Luan Romanoff está vestindo nessa temporada do Menor Condição é de Watson Brand. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019. Com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no 3º piso do Mercado Novo, em Belo Horizonte, além das e-commerce por vendas online através do site e perfil do Instagram, @watson.brand. Não deixe de acessar as redes sociais de Watson Brand. Eu tava servindo água aqui pra ela aqui, então pra você que não tá me assistindo e tá só me ouvindo, e eu espero que você já tenha se inscrito nesse canal, já esteja seguindo esse perfil aqui no seu tocador de podcast e tenha avaliado em 5 estrelas e tenha dado o seu like aqui. Menor condição de eu precisar repetir isso aqui, né, gente? Menor condição. Então, assim, já resolve aí o seu lado. E eu fiquei em choque quando ela disse genética. De fato, é Sim. uma situação que pode ser geracional? Sim, é uma das causas. Então, genética é uma delas. Traumas na infância, negligência. A gente fala assim da infância como um processo muito importante, né, da vida de qualquer pessoa. Como que a criança aprende a lidar até com as quedas, né? Caiu, machucou, o cuidador, a mãe, o pai, o professor, vai lá, levanta, tá tudo bem, vai. Você está ensinando que ela está lidando com um problema que aconteceu, que machucou, mas ela vai para frente. Não vitimizar também a criança, né? A situação, o fato. Então, eu acho que também é interessante a gente atentar para algumas situações que acontecem desde a infância, né? Um machucado simples, não é isso a causa da depressão, né? É um critério de exemplo aqui. Um machucado simples, ele pode ser tratado como, nossa, pronto, caiu, vai, continua brincando, ou ele pode ser ali quase o fim do mundo, né? Então, situações de abandono, de negligência, de pouco afeto, porque a criança precisa de um afeto, de uma interação, né? Isso também é uma das causas, traumas, abusos. Claro que vai gerar a possibilidade de depressão no futuro, né? É sempre algo que é futuro, né? Pode não desencadear no momento em que acontece. Sim. Vai refletir anos depois na vida. Sim, e aí, aproveitando que eu dei esse exemplo de criança, eu queria deixar, né, talvez uma explicação ou clarear um pouquinho. A depressão na criança, ela é diferente do adulto. O adulto, ele apresenta uma apatia, um desânimo, uma desesperança, né? Fica mais quieto, a criança não. A reação de depressão na criança pode ser irritabilidade, agressividade, sonos com terrores noturnos, sonos complicados, agitação psicomotora, problemas na escola, desempenho escolar. Então, a manifestação de depressão na criança e no adulto, ela é diferente. Eu não sabia nem que tinha possibilidade de criança ser depressiva. Tem sim. Eu tô um pouco em choque. E precisa ser tratada. Não pode ser, né? Assim, não pode ser, isso é frescura, porque não é frescura. É um ponto que eu tenho ressaltado aqui em todos os episódios, porque ainda tem-se, né,
mito que as pessoas acham que falar de saúde mental ou tratar-se, seja, né, com terapias, com acompanhamento de medicamento, obviamente por profissionais capacitados, devidamente regularizados, né? Ainda é uma questão de fraqueza. Ainda é uma questão de loucura, porque tá doido, é porque é mimimi. De falta de força de vontade, já de ouviu falta isso? de Deus, de preguiça, porque não tem uma vasilha pra lavar, é porque não tem uma conta pra pagar. É muita banalização, né? Aí, voltando às causas, existem as disfunções dos neurotransmissores. Que aí, né, a química cerebral, ela precisa estar funcionando direitinho para que o estado, né, para os neurotransmissores que liberam a sensação de prazer estejam ali em funcionamento mesmo, né? Então, causas endócrinas também. A alteração da tireoide, da glândula da tireoide, também pode causar depressão. Então, é interessante também, quando a pessoa tiver com a sintomatologia, pensar em algo clínico. Pode estar acontecendo? Tem alguma disfunção na tireoide? Os exames estão normais? As taxas de vitaminas B12, vitamina D, estão normais? São indicativos também de depressão. Alguns, e aí agora eu vou entrar assim, por exemplo, o álcool é um depressor do sistema nervoso central, as drogas e a internet. Nossa. Tá? Estamos em 2023 e o diagnóstico de internet é pesado. Inclusive, eu falar isso aqui agora, porque para você consumir isso aqui, você precisa de quê? De internet. Mas é o vício. Não, sim, eu tô entendendo. Mas é só uma brincadeira mesmo. Ou não. Gente. Então, assim, vício em substâncias químicas. O álcool muito utilizado para lazer, para prazer, mas ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele vai ter uma consequência. Claro que pessoas diferentes têm consequências diferentes. E a internet também, em alguma situação, a internet, o abuso, o vício, aquilo que não é o uso habitual, né? Por exemplo, quem trabalha com a internet vai trabalhar 8 horas com a internet, mas vai dar conta, pode dar conta de desligar, ou deve dar conta de desligar, né? O que foi que a professora Andréia Santos, aqui a socióloga maravilhosa, me questionou aqui, que foi um momento bem intenso, diga-se de passagem pra mim. Ela falou assim, em que momento você desliga? Em que momento você se desliga? E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Eu não estava preparado para essa pergunta, mas é algo que é recorrente, né? Porque a gente tá cada vez mais cercado ali, reféns, né? É refém. Porque se a gente passa a não ter controle sobre aquilo, porque às vezes você nem quer estar, de fato, conectado a algo. E aquilo ali te cerca, você não consegue fazer um pagamento, se não estiver na internet, assistir uma televisão, consumir algum conteúdo. A gente tá sempre ali, ó, cercados pelo online. E o cerceamento daquilo, se gera uma angústia, se gera um sofrimento, né? Tem algo que pode, né, pensar num desligamento não total, né? As redes sociais, para muitas pessoas, ela funciona, Luan, como um modelo comparativo, né? Então, se a pessoa tiver com sintomas de depressão, com pensamento de menos-valia, de inferioridade, e ela olha a foto de outra pessoa, né? Linda, maravilhosa, produzida, a comparação é bem complicada. Eu já conversei isso com uma amiga minha, Érica Cardoso. Um beijo, Érica. Sobre essa questão das comparações, né? Porque o que tá ali é sempre o acesso aos melhores frames da vida das pessoas, né? O que tá ali nos bastidores, o que tá ali o antes de acontecer aquele melhor momento, ninguém sabe o que acontece. Isso. Inclusive, depois de gravar aquele melhor momento, que às vezes o único momento de riso e sorriso da pessoa é naquele frame ali que a gente tá vendo na tela e depois tudo aquilo se transforma. A gente não tem acesso ao depois, né? São as janelas dos melhores frames, assim. No dia que ela falou isso, eu fiquei bem tocado também, fiquei refletindo a respeito. E é o que tem acontecido bastante, né? Essa questão do estado comparativo. O professor Alessandro Santos, ele trouxe isso aqui pra gente. O professor Hélio Miranda, um beijo pra vocês. Ele pincelou sobre a questão da toxicomania também como derivado disso, sabe? E, enfim, se você não assistiu nenhum desses episódios que eu mencionei aqui, tem a menor condição de você não ter feito isso ainda. Eu espero que você o faça pra ontem.
tá? Então, além de tudo isso que você trouxe, até a própria tireoide, gente. Ah, sim. Como Sim. pode? De causa, né? Alterações endócrinas, neoplasias, né? Algumas, é interessante a gente pensar assim que algo também físico pode estar errado, né? Do ponto de vista dos exames, né? Porque a depressão também ela pode trazer consequência física no sentido de dores inespecíficas que não se encontra o motivo, né? Então, é comum, às vezes, a pessoa ter um quadro depressivo com dores, muitas dores, sem diagnóstico, ou que não se consegue um diagnóstico, né? Faz inúmeros exames, mas não se chega a um diagnóstico. Então, há esse viés depressivo também no corpo, quando não diagnosticado, não tratado corretamente. Câmera 1. Você que tá aqui escutando a gente até esse momento, tá assistindo, eu já falei aqui, eu espero que você já tenha, né, feito o que é pra se fazer, né? Se inscrever, curtir, tal, todas essas coisas. Você tá vendo que não é um vídeo no TikTok, um teste do Instagram, pesquisas do BuzzFeed ou qualquer outra coisa que vai falar se é ou não um diagnóstico, qual o grau desse diagnóstico, de onde provém esse diagnóstico. Saúde mental, e como a gente está fazendo o recorte aqui do todo, tratando e falando e abordando sobre a depressão, é uma questão muito séria. E como são múltiplas, né, as possibilidades, aqui a gente abordou alguma delas, eu tenho certeza que a Fernanda tem mais para poder abordar. E você, né, seja que tá como agente julgador de outra pessoa, como agente que aponta e não como um agente que ajuda, que auxilia, que indica algum tipo de tratamento, algum tipo de ajuda, não dá para reduzir a dor do outro a duas letras, 3 sílabas em uma palavra que é mimimi. Não dá. Porque a pessoa às vezes não entende nem o que está acontecendo com ela, e quando entende, às vezes não tem força para poder tratar. Não tem força para poder lidar, não tem força para poder procurar ajuda, né? A gente tem percebido essa, como você também trouxe aqui, essa crescente em relação à depressão, essa crescente em relação às comparações que as pessoas fazem na vida, né? E cada vez mais elas se enxergam no lugar da menos-valia, que foi o que você trouxe aqui. E ainda encontrar pessoas que apontem e falem que depressão é falta de Deus, é falta de ir pra igreja, é falta de preguiça, é falta de força de vontade, tá nessa porque quer, não colabora em nada. Inclusive só atrapalha, porque você coloca ainda a pessoa numa situação de culpa. Sim. Que às vezes ela não tem. Exatamente. Só pontuando aqui um pouquinho em relação às comparações que a pessoa faz, né, na internet, na rede social, com as fotos. Luan, a única comparação válida é com a nossa própria caminhada. De onde você estava, de onde você percorreu e aonde você chegou. Essa comparação é válida. Que a gente sabe exatamente onde o nosso sapato apertou, onde desapertou, onde vai apertar de novo. Então, essa comparação é válida. Aquela que é fora, ela não é válida. Isso não significa que a gente não possa ter pessoas que a gente admire. Muito pelo contrário. Admiração é diferente de comparação, né? São situações diferentes. Admiração, a gente tem algumas pessoas que nos inspiram mesmo, de fato, né? Nas suas diversas qualidades. Mas a comparação, ela se torna algo pejorativo. E ainda falando um pouquinho da banalização da depressão, né? Como que a dor do outro, muitas vezes, ela é banalizada, né? Às vezes a pessoa comenta, nossa, perdi meu emprego. Preocupa não, daqui a pouco você arruma outro. Não é assim. Ainda que arrume outro, é aquela dor, é aquele momento, é aquele sofrimento, né? Então, às vezes, você perdeu o emprego, quer que a pessoa fique feliz? Bata palma? Não é assim, né? Agora, aproveitando esses exemplos, a depressão também é diferente de tristeza. Aí, contextualizando também, Por né? favor. Porque a depressão, a gente precisa ter alguns sintomas por pelo menos 15 dias. A tristeza, não. A tristeza, ela é comum no nosso dia a dia e ela passa. Bateu o carro,
Você vai ficar triste? Foi assaltado, a gente vai ficar triste. Mas passa, você dá conta de resolver o evento estressor e passar, né, pelo problema. A pessoa num estado deprimido, né, um estado depressivo, isso dura. Então, uma pessoa que altera a sua produtividade, altera o seu funcionamento por um período mínimo de 15 dias, é algo que a gente tem que prestar atenção. Então, você que está percebendo que por um tempo longo estava em um ritmo de vida, diminuiu, estava em uma outra percepção de humor, de perspectiva de vida. Se aí, ó, a Fernanda tá aqui falando, pode ser um sinal que precisa ser olhado de perto. Pode ainda não ser uma depressão, mas a caminho de, e aí pode ser tratado para que não se intensifique, né? Porque também, como você disse, tem os graus e os tipos de depressão aqui, Sim, né? exatamente. Né? E tem algumas alterações, assim, alguns sintomas que a gente pode dizer de alteração do sono. A pessoa pode entrar num quadro de insônia ou de hipersonia, ou ela perde o sono, geralmente na madrugada, e não dorme mais, ou ela dorme demais. São sintomas. A alteração na alimentação, perde a fome ou dá vontade de comer demais. Então, são alguns, assim, dos sintomas que prevalecem também para um diagnóstico, né, do profissional, com a pessoa adequada, Exatamente. levando em consideração, que é muito importante hoje no diagnóstico, a história familiar, né? Como é que foi o história de vida da pessoa, o histórico familiar, os parentes ali de primeiro grau. Sempre é bom a gente vasculhar, porque tem a questão genética que a gente falou, né? A genética. Gente, muita coisa nisso aqui, hein? Muitas camadas, porque as pessoas, elas não têm acesso a essas informações assim, e aí, como a mídia geralmente lança, né, de forma genérica, e lembrando aqui que os exemplos que ela citou aqui, não são exclusivamente esses, é um dos vários, e por isso a necessidade de sempre procurar ajuda profissional para ter um diagnóstico preciso, porque são exemplos e que são recortes do que, né, o diagnóstico pode vir a ser, e que precisa ser olhado com muito cuidado e com muita atenção. Então, caso você tenha se identificado com algo aqui, assim como eu já adverti no início desse episódio, e ainda, né, não procurar ajuda profissional, ou caiu em um senso comum, ou acha que está em uma situação de depressão, e aqui também ela chegou a mencionar em alguns momentos sobre a questão da ansiedade, e você só está se atendo a isso por uma questão de que alguém que não é um profissional falou, procure ajuda profissional. Então, assim como eu adverti já no início do episódio, se você está se identificando com algo que está sendo abordado aqui, esse episódio, ele não é parâmetro para diagnósticos, para autodiagnósticos, nem para automedicação. Procure ajuda profissional, tá bem? O que mais que a gente pode trazer sobre a questão de depressão? Fernanda, assim, o que você acha interessante, que cai muito também em senso comum, que as pessoas não se atenham, que elas não saibam a respeito da depressão, que você acha interessante da gente abordar aqui? É interessante, assim, a gente pensar nos tipos de depressão, né? Não é uma só, não dá para generalizar. Depressão tem alguns tipos. A depressão, ela pode ser uma depressão bipolar, ela pode ser uma depressão atípica, ela pode ser uma depressão sazonal. A depressão pode estar envolvida no processo de transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma depressão que envolve essa alteração hormonal. É, né? diferente da TPM. É mais forte. Ah, sim. A depressão pós-parto. Então, depressão maior, que é uma depressão unipolar. Então, eu vou falar um pouquinho delas para a gente também entender um pouquinho. A depressão maior ou unipolar é a depressão comum, que caiu no senso comum, assim, né? É a tristeza, a desesperança, a apatia, a insegurança, um medo que não tinha, que você tem atualmente, a perda de prazer por atividades que você gostava de fazer e perdeu a graça, sabe? Por exemplo, uma pessoa que gosta de academia não tem vontade de mais ir à academia. Uma pessoa que gosta de
de ir ao campo de futebol, perdeu a vontade. Então, ela vai perdendo a vontade de fazer atividades que antes davam prazer. Alterações, como a gente comentou, no sono, na alimentação, aumento da irritabilidade, presença ou não de ansiedade, porque a depressão ela pode ser acompanhada ou não por transtorno ansioso, que aí já é outra coisa. Né? Tem a depressão com transtorno ansioso e sem. Então, ela pode ser única também, né? A depressão bipolar. E aqui eu gostaria até de chamar a atenção, porque a depressão bipolar, o transtorno de humor bipolar é um transtorno complicado, delicado, e que ele pode ser tratado, a pessoa pode levar uma vida normal, mas muitas vezes a pessoa procura os profissionais no período depressivo. Aí o que acontece? É tratado como uma depressão maior. Aí você, né, o profissional, o médico, né, tudo indica naquele quadro ali que é uma depressão comum, mas não é. Se for uma depressão bipolar, ela vai ser tratada equivocadamente. O remédio, o parâmetro de tratamento é completamente diferente. E aí, dependendo da medicação que ela tomar, ela faz uma virada maníaca. É complicado. Meu Deus, Fernanda. É outra coisa também que tem caído muito em senso comum, é a questão do bipolar, né? As pessoas acham que a variação de humor, tipo assim, de manhã eu tava feliz, agora eu tô indisposto. Eu tava feliz, eu fiquei bravo. Todo mundo tem usado esse termo, tipo assim, porque fulano é bipolar, nunca vi. Uma hora que quer uma coisa, não quer mais. Na outra hora que tá de um jeito, tá de outro. E não necessariamente é isso, né? Não. Dentro do transtorno bipolar, a gente tem o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 e a ciclotimia, que seria uma alteração de humor assim, mais persistente, mas menos grave que tipo 2 e tipo 1. Que no tipo 1 do transtorno bipolar, a gente vê alterações assim, muito significativas. Mas, para existir um transtorno bipolar, tem que ter um episódio depressivo. Aí que fica complicado, porque quando a pessoa está fora do episódio depressivo, se ela tiver em mania ou hipomania, que é um estado de humor assim, né? A pessoa está super bem, muito, talvez até, né? Não eufórica. É muito bem, ela está eufórica, Entendi. né? Não vai procurar ajuda. Vai precisar de ajuda porque se ela está ali toda… No momento que ela entende como de euforia, de alegre, de plenitude. De tá bem, né? Mas o transtorno bipolar, ele tem que ter a presença da depressão. Entendi. Né? Só é complicado quando não se investiga a história de vida do paciente, o histórico familiar, porque já também sabe-se da condição genética. Então, uma família que tem uma pessoa provavelmente terá outra, principalmente primeiro grau, assim, né? O que a literatura fala. Mas é de atentar, né? Então, quando a pessoa tiver ciência dessa alteração de humor, a própria pessoa, que ela mesma tente comentar isso para o profissional, avaliar, porque a condução dos tratamentos é completamente diferente. Parece uma cebola, né? São muitas camadas, assim, na hora que você tira a casca vem uma camadinha, aí você vem a outra, tem mais uma camadinha, e aí um diagnóstico pode ser derivado de outro diagnóstico. Então, é muito profundo isso. Sabe quantos anos que a literatura que se fala, que faz o diagnóstico correto de um bipolar? 13. O quê? 13 anos. Porque passa por uma pessoa, passa por outra, passa por outra, passa por outra. E às vezes não se tem a noção da euforia e da tristeza. Gente, 13 anos é ontem. É muito tempo, tratando, né? Assim, de saúde mental, assim, não é né? muito tempo de vida? Não, é 13 anos para diagnosticar. Para diagnosticar. Eu achei que era de estudo. Não, é para o diagnóstico, são 13 anos. É comum
né? Hoje em dia, ainda se fala nesse tempo. É muito tempo, não é? Mas não, eu tô assim, chocado porque quando, assim, das pessoas que eu tive a oportunidade de ter contato e que elas garantiram e asseguraram que eu tenho transtorno bipolar, eu sou. E aqui eu não vou mencionar outros diagnósticos aqui para não deixar algumas pessoas, inclusive, expostas, devido ao fato de eu ter um círculo de amizades e talvez uma pessoa conheça a outra e já tenha verbalizado tal situação. A minha função aqui não é essa, não é expor ninguém. Mas de uma pessoa chegar e assegurar determinado diagnóstico com 1 ano, 6 meses de atendimento psicológico. De acompanhamento. Não tô dizendo que é impossível, mas assim, eu acho interessante você ter abordado isso, ter trazido isso aqui à tona, para as pessoas terem cuidado também, né, em relação ao tratamento ou às pessoas com quem ela consulta, porque não necessariamente é nessa rapidez, né? Porque é o seguinte, Luan, hoje em dia, se a pessoa se ela for num profissional perspicaz, ele vai atinar para o histórico familiar. Tem episódios marcados. Pode ter 1 ano de tratamento. Teve um período de depressão, teve um período de mania, de hipomania, ela pode ser diagnosticada sim e tratada adequadamente. O que acontece na maioria dos casos é que leva-se mais de 10 anos para o diagnóstico. Entende? Então, se ela tiver um profissional perspicaz, um psiquiatra, um psicólogo, profissional mesmo, que vai fazer esse histórico familiar, pode ser que o diagnóstico seja mais rápido. É interessante que seja mais rápido. Imagina o tanto de tempo que a pessoa ganha na vida. Entendi. Ao invés de perder 10 anos errando o diagnóstico, tentando uma medicação, tentando outra, ela ter um diagnóstico mais assertivo, são anos de qualidade de vida que a pessoa ganha. Economiza, né? Economiza, na verdade, e ganha, é verdade. Foi até bom você ter trazido isso, porque, assim, pro meu pensamento não ficar errado mesmo. Porque, em alguns aspectos, a gente tem o entendimento de que… Obviamente, eu já até abordei isso aqui também em outros episódios, de que acompanhamentos e tratamentos psicológicos, eles não são o iFood da vida, né? Porque a gente já tá acostumado, tipo, pediu, chegou, escolheu, tem, pagou, levou e por aí vai. E tratamentos psicológicos não são assim. Eles demandam tempo, exatamente, né? Mas também, ao mesmo tempo, não necessariamente rápidos demais. Mas foi bom você ter trazido essa realidade, dessa condição de profissionais, né? Que tenham a devida capacidade de conseguir acelerar isso de maneira responsável. Sim. De maneira responsável, a ponto de entregar ali para a pessoa um resultado, né? Um diagnóstico que seja preciso e nem por isso precisa de levar tanto tempo. Sim, né? exatamente. Essa é a palavra. Que seja eficiente. Que dê à pessoa, o adolescente, o jovem adulto ou o adulto, essa qualidade de vida. Então, é muito sério, né? Às vezes, você vê pessoas… 40, 50, sofreu tantos anos sem a condução terapêutica correta, até porque é claro que hoje em dia a gente tem mais informações, né, no YouTube, rede social eu não tenho, então não sei. Pois é, como é que as pessoas vão te encontrar? Como que eu vou deixar aqui pra elas falarem assim, gente, vocês vão encontrar a Fernanda de Cássia em tal lugar? Tem algum telefone que você tem pra poder deixar? Então, no final a gente vai falar. A gente ainda não tá caminhando pro final, não. Tá. Mas daqui a pouco a gente deixa então pro pessoal. E aí, Luan, então eu acho interessante, assim, dos tipos de depressão, a gente tem a depressão bipolar. Então, é ficar atento, o profissional ficar atento, a pessoa ficar atenta, né? Eu tô tendo episódio depressivo, mas eu tenho episódios de mania, o que seria? Uma euforia, um gasto exagerado, achar que é meio poderoso, assim, né? Eu sei de tudo, minha opinião é a melhor de todas, entre aspas, né? Claro que cada
Cada depressão bipolar, cada depressão, ela tem o jeitinho da pessoa. Então, eu acho que aqui, né, eu tenho que repetir que se eu dou um exemplo, é apenas para ilustrar e não para rotular. Generalizar e deixar aquilo como definido. Não significa que todo mundo que tem transtorno bipolar no período de mania vai gastar. Existem N sintomas, né? Mas é um exagero com os fatos, com a vida, com a própria vida, né? É um exagero diferente. E a depressão leva para aquele outro extremo. Então, bipolar é nesse sentido. Tem a presença dos dois extremos. Entendi. Né? Não há um equilíbrio de forma alguma. Com o tratamento adequado, sim. Não, sim. Mas eu falo assim, nesses extremos, não consegue se chegar a um equilíbrio, né? Dentro se dessa... tá no período, né? Numa fase ou em outra, né? Se tá na fase de depressão ou na fase da mania ou da hipomania, que é uma alegria, assim, um pouco além da conta, não tem muita conversa, digamos assim, né? Então, é necessário também que, se a pessoa ela tiver uma vivência de algum familiar, atinar para isso. É um dado, assim, muito relevante, levando em consideração que o fator genético, ele é importante como causa, né, desses transtornos de humor. Muitas camadas, muitas profundidades que pode falar. A depressão sazonal, já ouviu falar? Não. Sazonal tem a ver com o clima. Tem pessoas que ficam mais entristecidas no período do inverno. Eu já escutei isso em países que tem pouco sol. E aí, acho que a Finlândia, sei lá. E aí, as pessoas associam... Aqui é um senso comum, não é um dado científico. Aqui estou falando agora de um senso comum. E aí, por favor, faça as intervenções que você achar pertinente, tá? Das pessoas falando assim, porque eles estão tão acostumados a ficar no escuro que as pessoas, o alto índice de tentativas contra a própria vida acontecem quando o sol vem. Que eu acho que as pessoas não sabem como lidar com aquilo e tal. Isso é coisa do senso comum que eu já ouvi. Mas eu achava que eram coisas muito pontuais em países em que realmente não tem alta incidência de luz solar. Porque a gente sabe que parte, né, da vitamina D, que também auxilia nessa questão, vem também da luz do sol, da atividade durante o dia. E aí, no meu entendimento, era quase que, assim, é uma falácia popular. Então, de fato, existe essa questão de depressão sazonal. Sim. Né? Claro, é mais comum nos países mais frios, mas também, né, a gente ouve relatos de, nossa, nesse período não fico tão bem. Já ouviu falar? Já ouviu sim. Algumas pessoas, no inverno o dia tá assim, tá assado, não fico tão bem, né? E aí, claro que cada um tem a preferência. Eu também tenho minha preferência por dias mais claros. Entendi, mais ensolarados. Mais ensolarados, né? Tem a depressão persistente, que é uma depressão que, às vezes, não tratada, ela vai ali, a pessoa fica num estado de comprometimento das atividades. Então, ela faz, mas ali está comprometida, está muito cansada. Sabe quando a pessoa falta com a energia? É uma depressão persistente por pelo menos 2 anos. É um quadro que, provavelmente, né, a necessidade da medicação realmente necessária, talvez? Necessária, né? Então, a depressão persistente é esse humor mais rebaixado por aproximadamente 2 anos. E a depressão atípica, que também não é muito, assim, falada, é um estado depressivo, porém a pessoa reage a alguns eventos alegres, né? Num estado depressivo maior, talvez nem se a pessoa ganhar na Mega Sena, ela vai ficar feliz. Misericórdia. Misericórdia. Né? Num quadro depressivo. Menor condição, gente. Imagina a pessoa ganhando a Mega Sena acumulada. E se você perguntasse pra mim hoje, se você ganhasse a Mega Sena acumulada hoje, eu sei te falar tudo. Eu já tenho uma lista, assim, de coisas pra poder fazer. De coisas que nossa, eu já tenho tudo aqui na minha mente, assim, ó. Puf. Talvez pode desencadear um medo. Meu Deus, e agora eu com esse dinheiro? Entende? Pode desencadear outros pensamentos. Entendi. Né? Porque, né, quando a pessoa…
Também tem a situação, né, de pessoas que sempre sonharam com alguma coisa e quando chegam lá naquele ideal, naquilo que sonharam, e elas chegam e falam, e agora? Né? E aí vem uma questão que também já foi abordada por muitas pessoas famosas e que tem uma estrutura de vida que as pessoas do senso comum também consideram como ideal, como de sucesso. E elas falarem, tenho X carros de milhões, não sei quantas mansões, tem meu avião e tal, mas pra mim não tem graça, eu não consigo. E aí teve gente que, inclusive teve um cantor de um determinado segmento musical que foi a público pra poder falar isso, ele também foi muito criticado, muito censurado, tipo, gente, mas a pessoa tem tudo e ainda assim não consegue ter a graça. Então você vê que independente da questão material da coisa, isso Pois é, pega, aí né? a gente tem que perguntar que tudo é esse? Olha aí. É tudo? Dinheiro é tudo? Carrão é tudo? Né? Que tudo que tá na cabeça do outro. Porque talvez naquela cabeça, o tudo seria paz de espírito. Seria deitar e conseguir dormir. Que uma pessoa com depressão não consegue. Então, realmente, o tudo... Por isso que é complicado a gente banalizar certas coisas. Porque o tudo, para quem está de fora, é uma coisa. Para quem está vivendo um processo depressivo, o tudo é uma noite de sono, é poder levantar, acordar, levantar, tomar banho, ter seu autocuidado adequadamente. Uau! Por essa eu não esperava. Tá vendo, JP? Tá vendo, Emily? E você que tá me ouvindo, tá me assistindo, qual o seu tudo? Fica aí. E é esse mundo tão capitalista que a gente vive, né? Tudo, entre aspas, em muitas aspas, envolve financeiro, envolve dinheiro. Tanto que quando você me perguntou aqui sobre a questão da essência do trabalho, você falou do bem pronto, eu falei, não, é do dinheiro. Pra você ver. Como é que isso já é intrínseco já, né? E aí a gente perde a essência do que é viver mesmo. Né? A gente veio para quê? O que a gente veio fazer aqui? Né? Não sei. Tem gente que talvez veio só passear mesmo, né? Fazer hora com a cara das pessoas. Tem gente que veio, né? Para isso. Mas quem sofre, quem tem uma tristeza, quem tem um transtorno, quem dá valor à vida ou quem quer viver melhor, não veio a passeio. Senhoras e senhores, ouvintes e telespectadores, se você está nos assistindo ou nos escutando até aqui, daqui a pouquinho a gente já vai caminhar para o final desse episódio. Eu sempre falo que eu torço para que você, ou quem consome esse podcast, ou você que recebeu por indicação ou não, sempre consiga trazer à memória aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. Eu sempre gosto de deixar isso aqui claro. E que, para você que está escutando e consumindo, assistindo ou ouvindo até aqui, até esse momento, e se identificou com algo ou lembrou de alguém, o meu sentimento e a minha torcida, a minha vontade, o meu anseio, é que esse episódio sirva para você como algo que alimente essa esperança desse futuro bom, ou te faça pelo menos enxergar, ter a perspectiva ou a expectativa de um todo e de um outro tudo. E mais do que isso, também de acreditar que é possível. E a gente viu aqui que são múltiplas possibilidades. Acredito que a Fernanda ainda tem algumas para poder abordar. Mas se até nesse momento aqui em que eu fiz essa intervenção, você sentiu, né, se identificou com alguma coisa, eu torço para que você consiga acesso à saúde, a tratamento, né, a saúde, atendimento especializado. E eu também já deixei aqui para caso, né, você não tenha condições de fazer isso no privado, como você pode fazer isso através do Sistema Único de Saúde. E que você tenha força para poder saborear os frutos daquilo que você ou já conquistou ou ainda vai conquistar. E que você de fato acredita que é possível. Esse é o meu sentimento nesse momento. E eu espero que você seja tocado ou tocada por esse episódio mais, ou pelo menos não menos do que eu tenho sido tocado até o momento.
Fernanda, a gente daqui a pouco vai caminhar pro final. E aí, tem mais alguma coisa que você acha pertinente de trazer alguma coisa que é mito? E se você pudesse, por exemplo, uniformizar uma informação na cabeça das pessoas, assim, que você percebe que cai muito de senso comum, que as pessoas vivem falando e é uma grandíssima bobagem, o que você diria? Eu diria que a depressão não é frescura. Eu diria que a depressão não é falta de força de vontade, nem falta de trabalho. A depressão, seja ela causada, né, por fatores genéticos, por traumas na infância, por complicações endócrinas, por uso de alguma substância, é possível sair desse lugar. Tenha um olhar, né? Se as pessoas não têm um olhar de respeito por você, é importante que a gente tenha respeito com a gente mesmo, né? Que a gente pense que a nossa vida ela pode ser melhor, que a nossa qualidade de vida pode ser diferente. E aí eu não estou falando de bens materiais mesmo, eu estou falando de acordar, de levantar, de ir trabalhar se sentindo bem, não se sentindo um peso. A depressão tira esse brilho, ela deturpa a nossa lente, né, de ver as coisas, o pensamento. Então, se eu pudesse deixar assim, uma sugestão, né, quando você falar para alguém que está sofrendo por algum motivo e alguém banalizar a sua dor, se respeite. O nosso respeito, a nossa dor, né? Você vai saber da sua dor melhor do que ninguém. Exatamente. Eu posso entender, eu posso compreender, eu posso ser empática, mas você sabe da sua dor melhor do que ninguém, Luan. Você, eu, né? Todo mundo, cada um sabe das suas dores, cada um sabe da sua trajetória. Então, que a nossa caminhada na vida seja em busca de uma vivência de paz, mais tranquila, de felicidade. Não ser deprimido não significa estar feliz o tempo inteiro, ausente de tristeza. Acho que quando a gente não está inserido num quadro depressivo, todo mundo tem problema. A gente talvez, fora do estado depressivo, você vai ter condições melhores, menos sofridas de enfrentar os problemas. O deprimido, naquela circunstância, o sofrimento ele é muito pesado, o fardo é muito pesado. Então, não dá para a gente mensurar, né, um sofrimento menor, maior. Isso é desrespeito, né? Total. Eu acho que mais que desrespeito, o desrespeito em si já é uma agressão, mas é um desrespeito e mais uma agressão ainda, né, que a pessoa tem que lidar e, dependendo de como for, é um fardo que transferem para ela, né? Para quem tá nessa situação de desrespeito. Você disse tudo. Tem uma peça que a Denise Fraga é a protagonista, eu não lembro agora de quem é o texto, que chama Eu de Você. E aí, eu já assisti essa peça já umas 3 vezes. E aí, quando ela vai representar sobre uma determinada situação... E aí, se você não assistiu essa peça e quando você a vir em cartaz, não deixe de assistir, porque é uma peça incrível. E aí, em um determinado momento em que ela vai representar uma história em que levaram para a produção, ela fala uma coisa que eu achei muito respeitosa, que é no sentido seguinte: ela faz, obviamente, um corte racial de uma determinada situação em violência doméstica, e ela vira e fala: eu nunca vou saber o que é estar na pele dessa pessoa. E tudo que eu fizer aqui a partir de agora, eu estou tentando me aproximar da dor dela. E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso me tocou forte, assim, é uma prática que eu tenho tentado levar pra minha vida, sabe, assim. Porque uma pessoa vem pra poder desabafar alguma situação comigo ou falar alguma coisa, e aí a pessoa fala assim: eu sei, não, eu sei exatamente como é que é. Eu falo: olha, eu não sei, mas eu posso imaginar como é. Isso. Né? Nesse sentido, assim, eu não sei o que você tá passando, porque estar na sua pele é você quem sabe mesmo, mas eu posso imaginar como deve ser a sensação de. E aí, a situação que a pessoa estiver verbalizando pra mim. Essa é uma prática que eu tenho levado pra minha vida, porque uma das coisas que a gente tem abordado aqui também em outros episódios é sobre como essas pessoas que estão nessa situação, e que foi algo, inclusive, que o Arthur Bugre, na primeira temporada,
no episódio de identidade, qual é a sua, trouxe que é sobre as ilhas de acolhimento, né? Porque não necessariamente você está ali no seu seio familiar significa que você vai ser acolhido naquela necessidade que você tem. Da mesma forma no seu ambiente de trabalho, da mesma forma no seu ciclo de amizades, de relacionamentos, seja ele conjugal ou não, afetivo ou não, emocional ou não, profissional ou não, enfim. Então, ter também, né, ou conseguir algum acesso em que você consiga desenvolver essa ilha de acolhimento, ou você também que está me ouvindo, que está me assistindo, não só a mim, mas como a Fernanda que também, conseguir ser um agente dessa ilha de acolhimento, de ser empático, né? Essa palavra, ela tem perdido um pouco do significado dela, porque ela tem caído muito… Completamente. E aí, se você consegue ser esse agente disso, não perca essa oportunidade porque existem várias formas de estender a mão, né? Existem várias formas de oferecer ajuda. Estender a mão não é um termo mais tão bom de usar para não ficar parecendo capacitismo. Mas é interessante você oferecer. Existem várias possibilidades e maneiras de oferecer ajuda. Então, atentem-se também para isso. E se você, né? Claro, não é todo mundo que tem a estrutura, o conhecimento. E não tem que ter. Cada um sabe, né? Cada um sabe de coisas diferentes. Então, às vezes, a pessoa vai comentar um problema, o outro não tem que saber o que é depressão, né? Eu acho que, claro que hoje em dia a gente fala mais, a gente expõe mais, mas o outro também não tem que ter essa ciência, né? Do que é. Mas se você não pode ajudar, não sabe, o que não tem problema… Oriente, fulano, você está assim, tem muitos dias que você está sofrendo, tem muito tempo que você está assim. Olha, busca um tratamento, marca um médico, marca um psicólogo, marca um psiquiatra, né? Que as pessoas têm tanto medo de ir, né? Então, às vezes, assim, evita de falar algo que você vai aprofundar a dor da pessoa. Se você não tem, né? Não tem o conhecimento, né? Não é da psicologia, não é da psiquiatria, não é isso. Pensa um pouquinho antes de banalizar a dor do outro, né? Terminou o emprego, arruma outro. Terminou o relacionamento, arruma outro. Não é assim que as pessoas fazem? Supera isso logo. Supera. Não é isso, né? É aquela dor, é aquele momento, é aquela situação, é aquele coração. Com aquele pensamento, com aquela história de vida. Então, se tem uma dor aí, se tem um desânimo, se tem uma insegurança, se tem uma apatia, procura ajuda, né? Eu quero te agradecer por você vir aqui trazer e abrilhantar ainda mais o Menor Condição nessa temporada, que tem sido uma verdadeira junção de estrelas e astros, assim. Eu tô muito feliz com o resultado até aqui. E eu quero deixar esse espaço agora para você deixar uma mensagem, se você quiser, né? O que você sentir de falar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, que estão nos assistindo. O que você quiser falar, deixar também a forma que as pessoas te encontram, né? Já que você não tem rede social, se tem algum telefone que seja comercial, algum lugar em específico em que as pessoas possam te encontrar, te buscar. Fique à vontade, a câmera 3 vai cortar para você agora. E aí agora para te falar. Luan, primeiro eu quero agradecer. Você é uma simpatia. Obrigada. Desejo muito que seu podcast seja, assim, um sucesso. Amém. Né? E que, novamente, repetindo, que leve informação, alegria, conhecimento para as pessoas. E que a gente faça da nossa vida uma trajetória mais feliz. Que a gente veja os problemas com as lentes mais translúcidas, que a gente busque a ajuda necessária, o profissional adequado, que a gente não tenha medo, né, de buscar, de ser mais feliz na vida, de levantar, de ir ao trabalho, de fazer o que você gosta, seu esporte, sua caminhada, de uma maneira funcional. A vida na depressão, ela é disfuncional, ela perde um pouco o foco. Então, a gente entende que tem uma saída, que tem recurso para a depressão, para o transtorno bipolar, para o transtorno depressivo, para os outros transtornos que a gente citou aqui. E que a nossa vida, né, de fato, falando de depressão ou de qualquer outra patologia ou de pessoas de uma maneira geral, que o que reine seja o respeito. Sim. Respeito. Que a gente não banalize a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém. Nem minimize, né? Nem minimize, né?
é o que a gente comentou aqui, né, Luan? Cada um sabe o sapato apertado que usou na vida. E é individual. Então, que a gente tenha, de fato, né, compaixão, respeito, que a gente não trate com indiferença as pessoas. E para as pessoas te encontrarem, por onde que é? É e-mail, é por onde? Pois é, Luan, vou deixar o e-mail, porque como eu não tenho rede social... então... Isso é uma raridade hoje, né? É uma raridade. É fernandadecassiasilva@gmail.com. fernandadecassiasilva@gmail.com. De qualquer maneira, corta pra mim câmera 1. De qualquer maneira, esse e-mail também vai estar aqui no link, né, na descrição aqui do episódio, se você estiver me assistindo pelo YouTube, ou também aqui no episódio, se pelo seu tocador de podcast, tá bom? É só copiar lá e mandar o e-mail para poder se consultar com Fernanda de Cássia. Para você que me assistiu ou me ouviu até aqui, eu já fiz a minha intervenção aqui, mas sem medo de ser repetitivo, que você consiga alimentar a sua memória, as suas lembranças com aquilo que traz a sensação ou a esperança de um futuro bom, de um futuro melhor do que esse que a gente vive agora. Que o seu amanhã venha ser sempre melhor do que o hoje, que seu hoje venha sempre ser melhor do que o seu ontem. E que você tenha essa perspectiva na sua vida, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo agora, aonde minha imagem alcançar, onde a minha voz chegar, eu desejo que você que está nesse momento prestando atenção no que eu estou dizendo, tenha isso como combustível para sua vida, tenha isso como uma pulsão de vida. Isso. Né? É isso. Esse foi e é o Menor Condição, o podcast que, como você viu ou ouviu, não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou de assistir, ou de seguir, ou de compartilhar, ou de dar o like, ou de seguir aqui no perfil, avaliar em 5 estrelas e tudo que eu já falei aqui, né, gente? Eu sou o Luan Romanoff e eu te vejo na semana que vem. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.